Olá, seguidor do Portal A Rede, sou Rodrigo de Souza, estou aqui para a gente conversar a respeito de seguro residencial, né? A gente vai comentar sobre as principais dúvidas que o pessoal tem em relação a esse serviço, de que forma contratar, qual tipo de imóvel pode ser segurado, né? A gente vai tirar todas essas dúvidas para você com o pessoal da Diferencial Corretora de Seguros. Estou aqui com o Jackson Lara, ele está aqui nos nossos estúdios. Jackson, primeiramente, seja bem-vindo, né? A gente vai esclarecer um pouco de algumas dúvidas que a população tem em relação a esse tema, que apesar de ser um tema, de certa forma, difundido, as pessoas ainda têm alguns questionamentos em relação a isso, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado. Sim, é isso mesmo. Eu sou o Jackson, sou corretor de seguros, responsável pela Diferencial Corretora e estou aqui para trazer um pouco de informações, agregar sobre o seguro residencial, que por mais que seja bem difundido e até uma certa consciência da necessidade, são números pequenos a nível de Brasil. Então, hoje, trazendo mais dúvidas, esclarecimentos, eu creio que nós vamos poder despertar maior curiosidade, maior consciência aí nos nossos seguidores. Com certeza. E você falou dessa necessidade, né, de fazer um seguro residencial. As pessoas acho que entendem essa necessidade, talvez por conta do seguro de veículos, né, que já é bem mais difundido que o seguro residencial, mas ele, de certa forma, não é tão adquirido. Na minha visão, você pode até explicar isso um pouco melhor pra gente. Mas por que isso, Jackson? Por que as pessoas ainda não optam pelo seguro residencial e preferem, por exemplo, assegurar o carro ao invés de assegurar uma casa? Porque como que funciona isso? Perfeito. Rodrigo, até tem uma controvérsia nisso aí, né? Porque veja quanto custa um veículo hoje, em média do Brasil, aí, em torno de R$40 mil. Quanto que uma residência, seja uma casa ou um apartamento, é no mínimo R$200 mil. Então, 5 vezes mais. Agora, quando nós pensamos em seguro, o que vem na cabeça? Acidente de trânsito. Então, está corriqueiro, então a frequência é muito maior. Os noticiários todo dia mostram acidente de trânsito envolvido, prejuízos materiais do acidente de trânsito. E o incêndio, que é a cobertura básica do seguro residencial, ele tem uma frequência muito menor. Mas aí que está, a severidade do incêndio é muito maior. Então, o incêndio, quando acontece, acaba que devasta muito e causa um prejuízo muito maior. É por isso que o seguro de automóveis hoje é o seguro que fala em seguro, pensa em seguro. E o residencial, a gente deixa para depois, porque pensar, a nossa casa está lá paradinha, né? Ela não sai na rua. Entendi. Então, Jackson, uma dúvida que eu tenho, né? Quem pode adquirir esse seguro? E acho que principalmente todo imóvel pode ser segurado? Como que funciona esse processo? Qualquer imóvel pode ser assegurado? Como que é isso? Todos nós temos a necessidade do seguro residencial. Por quê? Porque quando nós somos proprietários do nosso imóvel, qualquer fato externo, um fato na natureza, um evento, vai nos causar prejuízo diretamente. A responsável pela reconstrução do imóvel somos nós. Agora, quando nós somos os locatários, moramos em um imóvel que não é nosso, nós podemos, por força do contrato de aluguel, ser responsáveis por devolver aquele imóvel na condição em que estava no momento da contratação, ou ainda somos responsáveis por manter aquela apólice segurada. Então, se você é responsável por devolver daquela forma, e você não tiver o seguro e acontecer alguma coisa, vai ter que pagar do bolso, independente da tua condição financeira. E mesmo assim, quando é locatário, o conteúdo do imóvel é de responsabilidade nossa, enquanto locatários, é nosso. Então, sendo proprietário ou sendo locatário, pode fazer o seguro, deve fazer o seguro. Agora, quanto aos imóveis que podem e que devem ser segurados, além das residências, ainda toda a empresa. Mas, veja, as residências de alvenaria, tá tudo tranquilo, residência, prédio, em alvenaria tá tranquilo. Quando é uma casa de madeira, Rodrigo, é mais difícil a aceitação. Até porque, além de ter uma segurança menor por causa da cobertura de furto, de roubo, ainda é muito mais combustível. Então, algumas seguradoras não aceitam o seguro da casa de madeira. E por força legal, os únicos imóveis que hoje as seguradoras não conseguem segurar são os imóveis tombados pelo patrimônio histórico. Esse porque eles não podem ser destruídos, logo não podem ser reconstruídos. Fora isso, todos os outros imóveis podem e devem ser segurados. Tanto residenciais quanto comerciais, não tem problema nenhum. Justamente. Inclusive, a título de conhecimento, tem uma legislação, uma lei de 1981,
que obriga toda pessoa jurídica a segurar o seu imóvel. Isso porque o Brasil busca a continuidade, a manutenção da economia. Então, se uma pessoa jurídica tem um imóvel próprio, onde funciona a empresa, onde emprega, onde gera renda para ele e para as pessoas da sua família, tem um imóvel e sofre um incêndio, por exemplo, e não tem o seguro, é fato que esse imóvel, que essa empresa pode quebrar. Pode quebrar, pode deixar o proprietário e todas as famílias desempregadas e, consequentemente, prejudicar a economia do país. Mas essa legislação, por falta de fiscalização, acaba que fica em desuso. Mas nós, enquanto operadores do seguro, temos a obrigação de alertar e lembrar, porque vai que de uma hora para outra começa a fiscalizar. Aliás, a fiscalização, tudo bem, mas e vai que de uma hora para outra acontece um infortúnio, né? E você, anos de que você lutou, de que você colocou, investiu, suou a camisa ali nessa empresa, vira cinzas. Eu acho que é muito interessante isso, porque talvez nem todo mundo, principalmente quem tem, né, a pessoa jurídica, talvez não saiba que é uma obrigação da pessoa jurídica em segurar o imóvel, né? Isso é interessante a gente destacar. E assim, tá tudo certo, porque a responsabilidade é do profissional do seguro. E é aí que entra a diferença entre o profissional do seguro que você vai contratar. Nós precisamos ser especialistas e garantir ao nosso cliente, ao nosso prospecto, essa tranquilidade, seja no aspecto do contrato, também no aspecto legal, das garantias, para que ele tenha a tranquilidade financeira e também a tranquilidade no caso de uma fiscalização. Com certeza. Jackson, acho que uma dúvida também do pessoal é em relação a valores, né? É muito caro você contratar seguro residencial? Como que funciona esses valores? Porque eu imagino, né, que deva ser como em veículos, assim, uma porcentagem do valor total do carro, deve ser a mesma coisa em relação ao imóvel. Como que funciona isso? O cálculo atuarial para chegar no custo dos seguros é muito mais complexo do que isso que nós vamos falar. Até não vamos entrar, mas assim, numa proporção, um seguro de veículo, um veículo de 50 mil reais, por exemplo, tem um seguro no ano de 2 mil. Um imóvel de 200 mil reais, um residencial de alvenaria, vai ter um seguro no ano de aproximadamente 600 reais. Então é bem mais barato, né, se você comparar. É muito mais em conta. Até porque a frequência de incidências da cobertura básica, do roubo, do incêndio, é muito menor no residencial. E claro, nós podemos montar e devemos montar o seguro de acordo com a necessidade. Então é certo que um apartamento talvez não precise da cobertura para roubo furto, porque tem uma portaria com vigilância, com guardião 24 horas, enquanto que uma residência num bairro mais afastado precisa de uma cobertura maior para roubo furto. Ainda tem o paralelo de uma residência num condomínio fechado. O que precisa, o que não precisa. Um impacto de veículos num apartamento não vai acontecer. Então, prestar esse entendimento que é a função do profissional corretor de seguros. Tem todos esses detalhes que são levados em consideração, né? Jackson, uma outra dúvida. Quando a gente vai fazer um seguro de uma residência, vamos pegar em um apartamento, por exemplo, né? Vamos dizer que o imóvel vizinho pega fogo ou tem algum problema no imóvel vizinho que acaba atingindo também o seu imóvel. Como que o seu imóvel ele fica segurado mesmo que o problema não se inicie nele? E acho que o pessoal tem essa dúvida, né? Porque como os apartamentos são muito próximos, também tem essa preocupação, né? E como é que funciona isso, Jackson? Excelente essa tua questão, Rodrigo. Até porque nos apartamentos, condomínios previamente estabelecidos, os condomínios todos têm, por força legal, a obrigação de estarem segurados. E o que acontece? Existe, inclusive, uma obrigação do síndico. Então, hoje, a via de regra, os condomínios fazem o seguro. Fazem o seguro do seu prédio, da parte comum e também dos apartamentos na questão de prédio. E cada condômino tem a responsabilidade pelo seu conteúdo e também pelas demais coberturas, como um dano elétrico, uma responsabilidade civil familiar, que é, por exemplo, um vaso que está na varanda, cai da varanda e acerta alguém lá embaixo. A responsabilidade, além de ser do condomínio, é da pessoa causadora. Então, nesse caso, de um dano que começou no seu apartamento, se alastrar e vinha a causar dano em outro apartamento, tem uma cobertura que é a responsabilidade civil do proprietário do apartamento. Então, é preciso cuidado, porque
vamos supor que não tenha essa cobertura para os danos causados ao terceiro, ao vizinho, mas o vizinho tem seguro, o vizinho vai usar o seguro dele e isso não isenta ele da responsabilidade, porque a seguradora pagou uma conta que teoricamente é dele. Então essa seguradora tem direito na justiça de uma ação de regresso contra essa pessoa que não cuidou do dano que poderia ter causado a um terceiro. Buscar esse retorno financeiro. Buscar esse retorno financeiro. Então, é muito importante mesmo ter a consciência de que o seguro não é só para proteger o nosso patrimônio diretamente, mas tudo que o nosso patrimônio possa causar de danos a outros, também precisamos proteger, porque isso é uma proteção ao nosso patrimônio numa esfera judicial. Com certeza. Jackson, em relação a objetos, a móveis, a eletrônicos, eletrodomésticos, isso tudo pode ser segurado também, né? Sim, todo o nosso conteúdo, né? Até tem algumas ressalvas quanto à questão de joias, obras de arte, por não terem um valor comercial fácil. Você não vai conseguir chegar a roubar, furtar um anel de ouro, tal, vai chegar e conseguir um orçamento sem saber qual era o anel. E às vezes tem um valor muito sentimental também. Justamente, isso, né? Às vezes é um anel que era de uma avó, que já é um negócio de família, né? Então é difícil você ter esse... A função do seguro é ressarcir o dano, prejuízo material. Então, nesse momento, temos que esquecer da área sentimental e nos apegarmos ao que o objeto mesmo tinha valor. Então, assim, sem entrar nessas ressalvas, para não se estender, vamos falar dos objetos. Todo objeto é um objeto que pode ser segurado. Então, no caso de um furto ou roubo dentro de uma residência, vai precisar da comprovação. Então, hoje, por exemplo, notebooks, smartphones, até um tempo atrás, eles nem eram cobertos pela seguradora, porque são objetos de livre acesso, de circulação, de uso pessoal. Mas hoje, por bom senso e até pela necessidade de evolução, né, de acompanhar o desenvolvimento, as seguradoras estão cobrindo. O que elas pedem? Aí sim, precisa comprovar através de uma nota fiscal. E equipamentos eletrônicos, nós sabemos que tem uma vida útil boa, porém é constante a mudança. Então, todo dia sai um modelo de televisor novo e existe uma depreciação para esses bens. É natural que um televisor com 2 anos de uso, ele não tem o mesmo valor de um televisor novo. E a seguradora aplica uma tabela de depreciação para esses equipamentos. Agora outros, por exemplo, roupas, até uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar louça. Esses casos não são exigidos nota fiscal ou uma comprovação assim. E sim, o modelo, a reposição, a depreciação e a seguradora paga. Isso no caso de roubo. Rodrigo, até legal, quando estamos falando dos objetos, diferenciar o que é a cobertura de raio e o que é um dano elétrico. Porque a gente fala, nosso televisor queimou. Mas queimou por quê? Caiu um raio. Mas o que é esse raio? Nós sabemos hoje que o raio causa muito mais danos do que uma oscilação de energia. Então, caiu a chave, a hora que voltou, queimou alguma coisa. Vou aproveitar esse momento e dividir. O que é o raio? O raio é uma descarga elétrica dentro do terreno do segurado. Então, precisa ter um vestígio. Tanto que o raio alcança e causa muito mais danos, que a cobertura do raio está dentro da cobertura básica. Então, se nós contratamos o seguro de uma residência em R$200 mil para incêndio, raio e explosão, porque um raio dentro do terreno pode levar a um incêndio. Então, está dentro dessa cobertura. E o dano elétrico é uma simples oscilação de energia ou, eventualmente, um raio na rede, um raio seco, que venha a danificar os objetos segurados. Então, é bem importante essa informação, porque muitos clientes não querem contratar cobertura por dano elétrico. Porque fala assim, não, se queimar alguma coisa lá em casa foi o raio está dentro da básica. Mas é um grande engano. Tem uma diferença bem grande. Porque tem uma diferença bem grande e equipamentos mais sensíveis, eles não precisam de um forte raio para serem danificados. Então, essa explanação é bem legal. Com certeza. E para fazer essa contratação, Jackson, como é que funciona? O pessoal tem que buscar essa seguradora, pode ligar para vocês lá no diferencial, como é que funciona para fazer essa contratação? Então, assim,
É através de um corretor de confiança. Né? Nós colocamos o serviço da Diferencial a dispor de todos os seguidores do canal A Rede e é simples, porque o seguro residencial, como ele tem um custo baixo e o seguro é um contrato de boa-fé entre as partes, a seguradora já dá esse pontapé inicial e confia na outra parte para que a contratação seja transparente. Então, assim, vamos contratar um seguro residencial hoje. O que nós precisamos? O endereço da casa e qual é o valor de reconstrução daquele imóvel. Falando de um imóvel residencial, uma casa. Prédio e conteúdo. Não é o valor venal, porque no caso do incêndio, o terreno não se perde. Sim, claro. Então, vamos lá. Para reconstruir o meu imóvel hoje, prédio e conteúdo, gastaria em torno de 330 mil reais. Tudo bem, então nós vamos segurar o teu imóvel em 350 mil reais, tendo uma margem, um desvio padrão. E, em cima dessa cobertura básica, nós vamos estipular as coberturas acessórias. Então, esse é o nosso trabalho e nós vamos apresentar a condição e explicar, nesta condição, você tem direito a isso, as franquias são essas e o custo total é esse. Então, não existe uma preocupação por parte do contratante, e sim por parte de quem é responsável por que esse contrato seja bem elaborado. Com certeza. Isso é feito através de uma vistoria, é isso? Hoje, não comporta fazer uma vistoria inicial, justamente pela boa-fé. Porque o custo de uma vistoria aumentaria muito o custo do seguro. Sim. Então, a seguradora, tratando-se de boa-fé, ela faz a parte dela, falando, olha, eu não vou vistoriar o teu imóvel, você está me falando que vale isso? Então, tudo bem, então nós vamos fazer um contrato de boa-fé, você vai assinar. Acontece que se no momento do sinistro for constatado uma grande disparidade, uma mentira da tua parte, você será punido por essa mentira. Arcar, né, com isso, aí será punido por essa mentira. Então é por isso que hoje não tem, em boa parte dos imóveis, não tem vistoria. Salvo assim, uma residência de 200 mil reais e a pessoa quer contratar uma cobertura para roubo, furto de 150 mil reais, a seguradora vai descobrir, vai falar, ei, o que tem nessa casa? Será que isso existe mesmo ou é uma tentativa de posteriormente pensar numa fraude? Então, para alguns casos assim, aí sim certamente vai ter uma vistoria. A gente chama de inspeção de risco. E aí o valor ele fica um pouco mais acima por conta da vistoria, é isso ou não? Nesse caso específico que eu dei do exemplo, já seria um custo muito alto pela grande verba de roubo-furto. Então, a seguradora já está cobrando um valor que comporta a vistoria ali nessa cobertura de roubo-furto de bens. Entendi. Então, Jackson, eu agradeço a participação sua aqui com a gente. Obrigado por esclarecer essas dúvidas. Vou deixar o espaço aberto até para você passar os contatos da Diferencial, porque eu imagino que quem esteja assistindo a gente também tenha ficado interessado ou para tirar dúvidas posteriores ou até para fazer essas contratações. Obrigado e o espaço está aberto para você. Agradeço, Rodrigo. Bom, então nós da Diferencial Corretora de Seguros temos a nossa matriz em Castro e temos filiais em Piraí do Sul, Tibagi e Pitanga. E atendemos de forma remota aí o Brasil todo. Ponta Grossa é um bairro, né? Nós estamos juntinhos de Castro. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer mais da Diferencial, basta entrar no site da diferencialcorretora.com.br ou anotar o telefone fixo de Castro, que é 42 3232 4737. E eu estou sempre disponível para qualquer troca de ideia e para direcionar para o colaborador que vai atender em cada demanda através do meu WhatsApp, que é 42 99961 6887. E aproveitando, me segue no Instagram, porque lá eu coloco muitos insights, muitos aprofundamentos sobre o seguro, sobre a Diferencial, e são sacadas que vão facilitar muito o teu dia e a contratação e o entendimento do seguro por tua parte. Então, meu Instagram é @Jackson Corretor de Seguros. Valeu? Agradeço pela oportunidade. Tá certo. Obrigado mais uma vez, então, Jackson, você, o pessoal da Diferencial. E só lembrando, então, para você que está assistindo a gente,
que esses contatos, né, tanto o telefone da Diferencial, o telefone fixo de Castro, também o site para você tirar mais algumas dúvidas, entrar em contato com o pessoal da Diferencial Corretora de Seguros, eles estão na legenda desse vídeo. Então, só você olhar logo abaixo, tem todos os contatos ali embaixo para você entrar em contato. Agradeço você que esteve com a gente nessa nossa transmissão. Para você rever esse conteúdo, ele está disponível nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no nosso canal do YouTube e também no nosso site www.arede.info. Rodrigo de Souza para o portal A Rede. Aconteceu, tá na rede.